No vídeo de hoje, Banco do Brasil, com a cota descontada em 30%, vale ou não investir? Bom, se você me acompanha, você sabe que na nossa carteira pública a gente investe. Vou mostrar alguns fundamentos que eu dou uma analisada, porque eu ainda invisto neles e eu quero mostrar pra vocês. Então, vem comigo. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, já te convido a se inscrever, porque o melhor investimento que você faz é o conhecimento. Então, bora ali compartilhar minha tela agora, vem. Agora, direto na tela do meu computador, quero mostrar pra vocês aqui, como podem ver, BBAS3 Banco do Brasil, vamos lá, cotação 22,27. Uma leve subida, estava flutuando entre 21 e pouquinho ali, ó. Então, positivo, nada muito significante ainda, mas um bom sinal. PVP, o que seria o PVP? Vamos colocar aqui a setinha para você ver, ó. Preço sobre valor patrimonial. Indica quando o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos que o seu valor real, ou seja, abaixo de 1 está em desconto, está em promoção. Acima de 1, você está pagando mais do que vale. Aí já não é tão interessante. O PVP de 1,00, ok, tranquilo, dá para comprar. O PVP acima disso já não é tão interessante, você está pagando mais caro pela ação. Agora, se o PVP está baixo, como aqui o PVP está 0,70, ele está falando que está com 30% de desconto, ou seja, 30% a menos do valor real que ele merece. Então, bacana. Temos também o Dividend Yield, aqui ó, vamos colocar aqui em cima, 10,75. Mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Como assim? Ele tem 10% ou um pouco a mais, né, 10,75% de distribuição para quem investe nessa cota. É um yield muito alto e muito bom. Vamos continuar aqui, ó. Esse gráfico da cotação eu acho sensacional. Porque se você olha, tem duas maneiras de ganhar dinheiro com ações. Primeiro, pelo dividendo que ela te paga, e outra, pela valorização da sua cota. Então vamos ver aqui, ó, em 5 anos, como ficou isso aqui. Você percebe que aqui no comecinho, tá vendo? Aqui, ó, bem no comecinho, e agora olha como ela tá hoje, lá em cima. Então, os anos vão se passando, a cota ela vai valorizando. Então, o dinheiro que você comprou aqui, ó, em 2000 e, vamos ver aqui em 2020, estava 11,96. Quem comprou naquela época, hoje a cota valendo 25, ou até mesmo na queda, aqui, ó, como está hoje, entre 22, ó, 21,96, ainda está ganhando muito, porque ela valorizou. Então, o segredo é o longo prazo, beleza? Vamos continuar brincando aqui. Vamos descer mais um pouquinho aqui. E agora, nessa tela, tem bastante coisa interessante para mostrar, mas é claro, não vai dar tempo de mostrar tudo, mas vou passar os principais aqui para você. Como a gente já viu, né, o PVP 0,70, o Dividend Yield aqui, ó, em 10,75. E vamos lá, o Payout. Que seria o Payout? Mede quanto o lucro líquido da empresa foi pago aos acionistas em forma de proventos. Se a empresa tem um payout de 100%, significa que todo o lucro foi distribuído. Ou seja, o payout do Banco do Brasil aqui está em 62,82, ou seja, mais de 50% do lucro vai para os acionistas, beleza? Isso é muito interessante. Outro bem interessante para você ficar de olho aqui, ó, é este ROI, 11,97. O que seria o ROI? Retorno sobre patrimônio líquido. Então, ele tem um retorno ali, ó, de 11,97. Muito bom. Acima de 15 é o ideal. De 15 para cima, irmão, vai que é sucesso. Beleza? Outra coisa muito interessante aqui que eu acho legal. Passivos e ativos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Indica quando a empresa está endividada em relação aos seus ativos. Quanto menor esse número, melhor a situação financeira da empresa. Ou seja, menos de 1%, 0,88. Cara, tranquilo, temos dinheiro em caixa se tiver algum problema. Isso passa muita tranquilidade para os investidores. Outra coisa muito interessante seria esse CAGR, receitas geradas em 5 anos de 18%. O que seria isso, Monteiro? Vamos lá. Ele simplesmente mede o crescimento da receita de uma empresa considerado os 4 últimos trimestres em comparação ao período de 5 anos atrás. Ou seja, o crescimento da empresa. Então, ela tem crescimento nos últimos 5 anos de 18%. Então, há 5 anos a empresa continua crescendo. Isso é fantástico. Mas, para quem é acionista, também que é interessante é o quê? É o retorno que a gente tem para aportar, né? Se a gente investe, a gente quer algo de volta. Então, temos também aqui ó, o retorno sobre o lucro de 5 anos, que está em 13%, 13,16%. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Mede o crescimento do lucro da empresa, considerados os 4 últimos trimestres, em comparação ao período equivalente dos 5 anos. Então, ou seja, a mesma métrica, as mesmas informações ali. Então, o crescimento de lucro foi de 13%. Então, a empresa não apenas cresceu sozinha, ela cresceu e pagou muito bem. Então, ela cresceu 18%, mas também cresceu pagando 13% aqui. Então, isso é muito bom. A gente vê que a empresa é saudável. Ela cresce, ela se valoriza e ela paga bem. Continuando aqui, vamos lá. Esse dado aqui eu acho muito bacana vocês verem, que é o índice aqui, ó, da média do setor. O que é média do setor? No caso do Banco do Brasil, ele é do setor bancário, beleza? Então a gente está vendo aqui que na média de 5 anos, está vendo aqui, ó, ele esteve acima da média dos seus setores, né, os seus concorrentes e afins. Né? E agora, com essa queda, obviamente, ele está abaixo. Ok, bacana. Mas vamos fazer mais uma brincadeirinha? Vamos jogar para 10 anos, vamos ver na margem do tempo quanto isso mudou? Se jogarmos aqui para 10 anos, a gente vai ver que ainda assim o Banco do Brasil se sobressaiu sobre a média do seu setor. E assim, se sobressaiu muito, como você pode ver no gráfico aqui, o vermelho é o Banco do Brasil. Beleza, mas vamos brincar um pouquinho, vamos jogar alguns concorrentes diretos aqui. Vamos colocar então o Santander, lembrando que é uma medida de 10 anos, vamos lá. Coloquei o Santander, você viu o novo gráfico aqui embaixo, né? O verde aqui, ó. Cara, absurdamente inferior. Vamos tirar o Santander e vamos colocar o famoso Itaú. Se liga nesse aqui, o verdinho agora também, o Itaú. Deu até uma briga aqui ó, no começo de 2016, 2015 aqui, porém, abaixo. Agora ele está acima, se sobressaindo, porque o Banco do Brasil teve essa queda, mas você vê que ao longo prazo o Banco do Brasil ele se sobressaiu muito bem. Vamos tirar o Itaú, vamos colocar então o Bradesco aqui, ó. O Bradesco também bem volátil, né? O verde aqui, como você pode ver, mas ainda assim não se compara ao Banco do Brasil. Vamos tirar o Bradesco. Por último agora, o BTG, né? E o BTG também muito volátil, não é tão ruim assim, você vê o gráfico dele aqui, a laranja, é bom, porém ainda não surpreendeu com o Banco do Brasil em 10 anos, beleza? Vamos tirar aqui o BTG, vamos tirar o Itaú, vamos deixar o gráfico mais bonitinho, limpo. Então você percebe como é bom você investir a longo prazo, porque a longo prazo a sua ação ela vai se valorizar e quando você compra um ativo muito bom, ao longo do tempo ela se sobressai. Então você percebe que o Banco do Brasil ele teve uma média muito boa, não de hoje, não há 2 anos atrás, mas há 10 anos ela vem se sobressaindo. Cara, isso é muito bom, isso passa muita confiança. Mas eu quero te mostrar a frequência, né? Porque o Banco do Brasil ele é uma ação conhecida porque ele paga bem e paga frequentemente. Não é todo mês como um fundo imobiliário, mas ele paga várias vezes ao ano. Olha que interessante. Se você vem aqui, ó, no radar de dividendos inteligente para o Banco do Brasil, você percebe aqui, ó, tem a data com e a data de pagamento. Ele não altera. Você percebe que no radar dele, então o verdinho é a data de pagamento. Você pode ver aqui, ó, tem fevereiro, março, maio, junho, julho. Agora esse mês não vai cair nada, mas agosto, setembro, novembro e dezembro. Ou seja, é uma ação que paga quase todo mês. Isso é absurdamente lindo. Então isso me agrada bastante. Vamos continuar descendo mais um pouquinho. Claro, tem várias coisas aqui que eu poderia estar explicando para vocês e mostrando, mas não daria tempo, esse vídeo ia ficar absurdamente grande, né? Então aqui, ó, um comparador de ações aqui relativamente no seu setor, né? Setor bancário. Então você pode ver, Banco do Brasil, ele tem um PL bacana, um PVP melhor ainda, um ROI tá bem interessante, você pode ver que ó, o Itaú tem um ROI um pouco mais alto, um pouco melhor, mas ok, o yield também está muito bom em 10,75, você vê comparado ao yield de outros, né, sobre o dividendo, no caso, não é um dividendo tão alto quanto o Banco do Brasil paga, beleza? Valor de mercado, 127,97 bilhões, tem muita grana ali, então passa muita confiança, não é algo que vai quebrar daqui 2, 3 meses, você vê que realmente ela passa muita confiança, sua margem líquida também de 7,81, muito bom, gente, muito bom. Claro, e comparando com bancos excelentes também, como o Itaú, BTG, Bradesco, Santander, e assim vai, se você descer aqui tem vários outros bancos, né? E por fim, quero mostrar também mais um pouquinho desse índice aqui para você ver. E agora comparando aqui, ó, o Banco do Brasil com a nossa Ibovespa, com a IFIX, que seria a nossa inflação, aqui ó, numa margem de 5 anos, você vê que o Banco do Brasil, vermelho aqui, ó, ele vem se sobressaindo, vem desenvolvendo, vem tendo um crescimento absurdo. Também vamos colocar o CDI, porque o CDI hoje está em 15%, ou seja, também é algo
um número muito bom, muito bom. Então é um concorrente à altura. Colocamos aqui, ó, você vê que o CDI também ele se sobressai muito bem aqui, ó, tá vendo verdinho? Porém, não tão quanto, né, a valorização das nossas ações aqui. Se eu jogar em 2 anos, provavelmente o CDI, ó, toma conta, tá vendo que o CDI corta bem no meio aqui? Ainda assim, você vê que o Banco do Brasil por várias vezes se sobressaiu. Mas vamos jogar em 5 anos aqui para você ver. Ainda assim, em 5 anos, Banco do Brasil se sobressai acima do CDI, acima da inflação e acima da Ibovespa. Cara, isso é muito bom, passa muita confiança, vai. E outro dado interessante aqui embaixo, como você pode ver, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria, se tivesse colocado R$1.000 no Banco do Brasil, você teria 1.939. Se tivesse colocado no CDI, teria 1.581. Ou seja, se tivesse há 5 anos atrás colocado R$1.000 lá e deixado, no Banco do Brasil você estaria quase o dobro, 1.939. Quanto no CDI, que seria Tesouro Selic, caixinha do Nubank, essas coisas seria 1.581. E se você coloca na Ibovespa, comparando aqui, né, a Ibovespa você tem 1.458, né, o IPCA, o IFIX, né, na inflação, 1.237. Então você percebe que é algo assim bem interessante essa comparação, né? Investimento a longo prazo, se você tivesse colocado apenas R$1.000 em 5 anos e deixado lá, hoje você teria quase o dobro desse valor. Então se você coloca um valor a mais, se você tivesse colocado R$10.000, teria quase 20. Se tivesse colocado 100 mil, você teria quase R$200.000 ali. Na verdade, você teria até os R$200.000 com os dividendos e reaportando fácil em 5 anos. Ou seja, você dobraria o teu capital em 5 anos. Cara, isso é fantástico. E aqui também seria algo bem interessante para a gente conversar um pouquinho, mas vou deixar para o próximo vídeo, porque esse já está muito grande, mas você vê que a alocação do Banco do Brasil ele não está só no Brasil, né? Ele tem 62,60 bilhões, né? 94% no Brasil, mas ele também tem 4 bilhões mundo afora em algumas outras coisas aí, né? Então seria bem bacana a gente conversar sobre isso mais para frente, porque eu acho que já tem muita informação nesse vídeo, né? Mas e vocês? O que acharam? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou estar esclarecendo para vocês. E não se esqueça que a gente está com a nossa meta de 10k até dezembro. Se você quer acompanhar a nossa carteira, já segue o canal aqui, beleza? Nas descrições do vídeo aqui eu vou deixar então as minhas redes sociais, dá uma olhadinha lá, não esquece, beleza? Então, até o próximo vídeo.